O padre não sabia que estava sendo filmado, a aproximação dele chocou a todos. A Catedral da Sé, onde todos os dias acontecem cerimônias solenes sob os olhares reverentes de centenas de fiéis, hoje vê Lúcia subir lentamente os degraus de pedra da igreja, abraçada a uma bolsa de tecido surrado, o coração apertado de inquietação. Os olhos da jovem de apenas 16 anos vasculham o entorno, com a ansiedade crescendo dentro dela como ondas subterrâneas. Você vai entrar sozinha? Perguntou Andréia, melhor amiga de Lúcia, preocupada ao vê-la parada diante da imponente porta principal. O padre Mendes é gentil, não tenho medo, respondeu Lúcia, embora em seus olhos ainda brilhasse um traço de hesitação. Quer que eu vá com você? Sugeriu Andréia, apertando levemente o ombro da amiga. Não, o padre quer falar comigo a sós sobre a mensalidade da escola. Me espera aqui fora, tá? Não vai demorar, Lúcia forçou um sorriso para tranquilizá-la e virou-se para entrar na igreja. A porta de madeira maciça se abriu lentamente, rangendo de maneira lúgubre como um lamento vindo das profundezas. Lúcia entrou, e a luz do lado de fora desapareceu quando a porta se fechou atrás dela com um estalo seco. Lá dentro, a igreja estava assustadoramente silenciosa, e só se ouvia o eco de seus passinhos percorrendo o longo corredor. Lúcia, você chegou, uma voz suave ecoou de um canto escuro do corredor. A jovem se virou, assustada. Era o padre Antônio Mendes, parado sob a fraca luz de uma lâmpada pendente no teto. Ele sorria com doçura, o rosto calmo e familiar trazendo um pouco de alívio a Lúcia. Sim, padre. Vim como o senhor pediu, respondeu ela em voz baixa. Venha comigo, disse o padre Mendes suavemente, virando-se para caminhar em direção ao escritório atrás do altar. Lúcia o seguiu, sentindo a tensão aumentar a cada passo. Ao entrar no escritório, Mendes puxou suavemente a cortina vermelha da janela, bloqueando a pouca luz do exterior. O som da chave girando na fechadura ecoou. A porta foi trancada. Lúcia estremeceu, mas antes que conseguisse dizer algo, Mendes já havia se virado, ainda com a mesma expressão serena. Quero conversar em particular. Não é conveniente que ninguém entre agora, entende? Sim, padre, respondeu Lúcia, a voz fraca, o coração acelerado. O padre se aproximou, pousando delicadamente a mão sobre os longos cabelos dela, acariciando-os com suavidade. Seu cabelo é tão bonito, igual ao da sua mãe quando jovem, tão linda. Lúcia se encolheu ligeiramente, desconfortável, quando a mão dele escorregou para seu ombro, os dedos apertando levemente sua pele jovem. Eu sei que sua família passa por dificuldades, Lúcia, continuou Mendes, a voz baixa como uma prece. Eu posso te ajudar com a mensalidade da escola. Só preciso que você seja um pouco obediente. Obrigada, padre, mas não entendi o que o senhor quer dizer, respondeu Lúcia, trêmula, confusa. Ele sorriu de leve, um sorriso sutil que gelou a espinha dela. É algo muito simples, minha filha. Basta fazer o que eu mandar. Não é nada difícil. De repente, a mão de Mendes desceu até a coxa de Lúcia. A garota se encolheu, o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. Padre, o que o senhor está fazendo? Balbuciou ela, apavorada. Por que esse nervosismo? Só quero o seu bem, ele continuou sussurrando, o olhar dele tão penetrante quanto o de uma serpente prestes a atacar. Lúcia queria correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Mendes se aproximou ainda mais, o hálito roçando seu ouvido, as palavras cada vez mais incompreensíveis. Se você se comportar, não há motivo para medo. Eu te amo como amo todas as crianças, especialmente as obedientes como você. A insinuação por trás das palavras deixou Lúcia ainda mais desnorteada. Padre, eu acho melhor ir embora. A Andréia está me esperando lá fora. Ele riu suavemente, um riso sutil mais carregado de intenção. Andréia? Aquela menina é um pouco curiosa, né? Mas acho que ela não precisa saber de nada. Você não vai contar, vai, Lúcia? Lúcia abaixou a cabeça, tremendo. Mendes então recuou um passo, a voz assumindo um tom mais sério, mas com uma ameaça velada. Se você recusar, temo não poder mais te ajudar.
Sua mãe aguentaria mais dificuldades, Lúcia? Padre, por favor, Lúcia quase suplicava. Ele sorriu de novo, deu um tapinha no rosto dela, um gesto aparentemente carinhoso, mas que causou repulsa. Pense bem. Eu sei que uma menina boazinha como você vai fazer a escolha certa. Endireitou a batina e caminhou com calma até a porta do escritório. O som da chave na fechadura soou novamente. Lúcia permaneceu imóvel, como petrificada. Não me decepcione, Lúcia, disse ele antes de sair, com a voz voltando ao tom gentil de sempre, como se nada tivesse acontecido. A porta se fechou. Lúcia afundou na cadeira e começou a chorar, impotente. Sentia-se suja, pequena, indefesa diante de uma autoridade que usava o manto da santidade para esconder o abuso. Do lado de fora, Andréia continuava esperando, inquieta. De repente, viu uma silhueta surgir atrás de uma pequena janela no andar de cima. A cortina foi levemente afastada. Um homem estranho a observava em silêncio, o olhar cortante. Andréia se encolheu, o coração disparado. Que estranho! Lúcia está demorando demais, sussurrou com medo. O olhar do homem permanecia fixo nela como se a alertasse. O céu de São Paulo estava cada vez mais escuro. A garoa fina começou a cair, gelada como um aviso sussurrado sobre os horrores que estavam por vir. A cidade mergulhava na névoa, o céu cinzento engolindo os últimos vestígios de luz. Andréia permanecia inquieta diante da porta principal da Catedral da Sé, o coração batendo mais forte a cada segundo. Ela apertava o celular entre os dedos trêmulos de frio e medo. Lúcia, por que está demorando tanto? Murmurou, os olhos fixos na porta trancada. Tentava se acalmar, mas uma sensação ruim crescia dentro dela. Nesse momento, a porta lateral da igreja se entreabriu. Lúcia saiu às pressas, o rosto pálido, os olhos marejados. Andréia correu até ela, abraçando-a. Meu Deus, Lúcia! Você me deixou morrendo de preocupação. O que aconteceu lá dentro? Lúcia balançou a cabeça, a voz trêmula, os lábios quase sem som. Eu estou bem, Andréia. Vamos para casa. Andréia franziu a testa, segurou firme a mão da amiga. Espera, olha para mim. Está claro que aconteceu alguma coisa. O padre Mendes fez algo com você? Lúcia não respondeu. Abaixou o rosto, tentando evitar o olhar investigativo da amiga. Mas Andréia não ia desistir. Fala, Lúcia. Você sabe que pode confiar em mim. Não foi nada, tentou disfarçar com uma voz fraca, os olhos brilhando com lágrimas. Mas as lágrimas atraíram. Andréia suspirou, apertou de leve o ombro da amiga e declarou com firmeza. Se você não me contar, eu mesma vou descobrir. Lúcia se assustou, segurou o braço da amiga. Não. Andréia, por favor, não faça nada. O padre Mendes, ele só foi um pouco estranho. Vamos esquecer isso, tá? Andréia cerrou os dentes, a voz gélida. Eu não vou deixar isso assim. As duas caminharam apressadas sob a chuva fria, deixando a Catedral da Sé para trás. Lúcia andava como um fantasma, enquanto Andréia tomava silenciosamente uma decisão no fundo do coração. Na noite seguinte, Andréia decidiu voltar sozinha à catedral, desta vez com um objetivo claro, ela precisava saber exatamente o que tinha acontecido. A escuridão densa envolvia a Catedral da Sé. Andréia se encostou na parede de tijolos, avançando silenciosamente pela porta lateral que levava ao corredor onde ficava o escritório do padre Mendes. O coração de Andréia batia descompassado, e cada passo que ela dava ressoava na escuridão como se estivesse invocando algo arrepiante. De repente, passos soaram no fim do corredor, e Andréia se escondeu atrás de um canto escuro. Os passos ritmados de sapatos de couro se aproximavam, acompanhados por uma voz familiar que a fez gelar. Lúcia é obediente, isso é bom. Mas se a garota se abrir mais um pouco, o padre pode ajudá-la ainda mais, sussurrava Mendes, com uma voz perturbadora. Padre, será que isso é seguro mesmo? Perguntou outra voz, de um homem de meia idade, que parecia preocupado.
Andréia se encolheu ainda mais, o coração prestes a explodir de tanta tensão. Mendes soltou uma risada baixa, o som cortante como uma lâmina nos ouvidos de Andréia. Fernando, eu sei exatamente do que você tem medo. Deixe isso comigo, Lúcia não vai se atrever a dizer nada. E se ousar, quem acreditaria nela? Fernando ficou em silêncio por alguns segundos antes de murmurar. Eu confio no senhor, mas... Mendes o interrompeu com uma voz fria como gelo. Não se esqueça do que eu fiz por você, Fernando. Um único erro e os dois afundamos. Sim, eu entendo, Fernando concordou com relutância. Os passos dos dois foram se afastando, e Andréia, trêmula, tirou o celular do bolso, ativou a câmera de vídeo e respirou fundo antes de se aproximar discretamente do escritório de Mendes. Uma luz amarelada e fraca escapava pela fresta da porta. Andréia encostou o olho ali, tentando respirar o mais silenciosamente possível. Mendes estava de costas, em frente à sua mesa. Sua voz ressoava lentamente, carregada de cálculo. A garota Lúcia é inteligente, mas frágil. Com algumas palavras doces, eu a farei obedecer completamente. Não se esqueça, Fernando, o povo confia mais em mim do que em qualquer outro. Fernando assentiu e respondeu, hesitante. Mas e se ela contar isso a alguém? Mendes soltou uma risada gélida, virou-se e seus olhos brilharam com uma ameaça clara. Ela não ousará. Lúcia sabe muito bem quais são as consequências de ir contra mim. E além disso, quem acreditaria numa pobre garota miserável em vez de um padre respeitado? Fernando deu de ombros, completamente submisso. Sim, o senhor tem razão. Mendes se aproximou da porta, sussurrando de maneira arrepiante. Se for preciso, farei com que ela desapareça de São Paulo. Uma ovelha desgarrada pode facilmente virar uma história trágica, Fernando. Andréia levou um susto, quase deixando o celular cair. Seu coração parecia ter parado. Mendes parou bem diante da porta, segurou a maçaneta e olhou para fora pela pequena abertura, com um sorriso gélido nos lábios. Eu sempre sei quando tem alguém curioso por perto, Fernando. Mas eu também sei como acabar com a curiosidade. Andréia congelou de medo e saiu correndo. Atrás dela, a risada de Mendes ecoava pelo corredor escuro como uma maldição arrepiante. Ao sair da catedral, Andréia estava ofegante, coberta de suor frio. Apertava o celular com força nas mãos e rapidamente abriu o vídeo para assistir. Apesar das imagens pouco nítidas, as vozes e ameaças aterrorizantes estavam gravadas com clareza. Chegando em casa, Andréia ligou imediatamente para Lúcia, a voz acelerada. Eu gravei um vídeo, Lúcia. Você precisa ver. Que vídeo? Lúcia perguntou, assustada. O Mendes está tramando algo contra você. Temos que fazer alguma coisa. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos e depois começou a chorar, com a voz embargada. Eu estou com muito medo, Andréia. Eu não quero me machucar de novo. Andréia cerrou os dentes e disse com firmeza. Nós não vamos deixar isso passar. Eu juro, Lúcia. Temos que expor tudo. Lúcia tremia. Mas como, Andréia? Quem vai acreditar na gente? Quem vai acreditar em duas alunas desconhecidas como nós? Andréia respondeu com convicção, a voz mais determinada do que nunca. Eu vou postar esse vídeo nas redes sociais. Quando todo mundo vir, ninguém poderá esconder a verdade. O Mendes vai pagar. A noite fria envolvia São Paulo. No quarto de Andréia, só se ouvia o choro contido de Lúcia pelo telefone, misturado à promessa gélida e determinada de Andréia. Temos que desmascarar o demônio que se esconde atrás da batina, Lúcia. Eu prometo. Lúcia respondeu baixinho, entre soluços. Eu confio em você, Andréia. Mas estou com muito medo, de verdade. As duas ficaram em silêncio. Lá fora, a chuva ainda caía. Um verdadeiro pesadelo estava apenas começando. São Paulo despertou em meio a um terremoto que ninguém poderia prever.
Apenas algumas horas depois que Andrea postou o vídeo curto nas redes sociais com a hashtag Catedral da Sé, a cidade explodiu. Centenas de milhares de compartilhamentos, milhões de visualizações em questão de instantes. Todos os jornais, grandes e pequenos, todos os canais de TV do Brasil, entraram em ação. O vídeo, embora tivesse menos de 3 minutos, foi suficiente para provocar uma tempestade sem precedentes na história da Catedral da Sé. Mesmo antes do amanhecer, a igreja já estava cercada por centenas de jornalistas e milhares de curiosos, furiosos e assustados. Os boatos sobre abusos escondidos por trás da batina do padre Antônio Mendes se espalhavam mais rápido do que fogo em gasolina. Em um pequeno apartamento nos arredores de São Paulo, Lúcia tremia olhando para a tela do celular. Ela não conseguia acreditar que, em apenas uma noite, sua vida tivesse virado completamente de cabeça para baixo. Lúcia! Vem ver isso agora, filha, gritou Dona Marta, sua mãe, da sala, com a voz trêmula de preocupação. Lúcia correu para fora, as pernas bambas ao ver sua imagem em todos os noticiários da televisão. Ao lado dela, Andrea aparecia falando no vídeo, com uma voz cortante como uma acusação implacável. O padre Mendes não é santo como vocês pensam. Ouçam o que ele disse. Ele é o próprio demônio. Lúcia cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados de horror. Ela gaguejou. Mãe, eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Dona Marta se virou para encará-la, os olhos cansados e tomados pelo medo. Por que você não me contou nada? Meu Deus, o que está acontecendo? Lúcia caiu no choro, abraçando a mãe com força. Me desculpa, eu estava com muito medo. Eu não queria te preocupar ainda mais. Do outro lado da cidade, Andrea também não conseguia dormir. Passou a noite inteira acordada, acompanhando cada comentário, cada discussão acalorada sobre o vídeo que postara. Seu celular não parava de receber mensagens e ligações. Algumas pessoas defendiam Lúcia com firmeza, mas a maioria caía em cima com ataques, xingamentos, acusando-as de destruir a reputação da igreja e da fé cristã. O celular de Andrea começou a vibrar violentamente. Uma ligação de Lúcia. Andrea, e agora? Eu não consigo sair de casa. Estão caçando a gente, disse Lúcia entre soluços de desespero. Lúcia, calma. Nós não estamos erradas, não deixe que te façam duvidar. Eles só estão com medo da verdade, respondeu Andrea com firmeza, tentando manter a calma. Mas você não entende, eles já descobriram o endereço da minha casa. Tem fanáticos religiosos reunidos na frente do portão. A voz de Lúcia era de puro pânico. Andrea empalideceu, sua voz enfraqueceu. Vou até aí agora, não se preocupe, Lúcia. Vamos passar por isso juntas. Não venha. É perigoso demais. Lúcia gritou em desespero, mas Andrea já havia desligado o telefone. Enquanto isso, na Catedral da Sé, o padre Antônio Mendes subia ao púlpito com uma expressão surpreendentemente serena. A multidão de jornalistas e fiéis silenciou quando ele começou a falar. Eu sei que o vídeo está se espalhando por toda parte. Também entendo o que vocês estão pensando. Mas, por favor, escutem o que tenho a dizer uma vez. Aquele vídeo é falso, uma montagem maldosa para destruir minha honra e a desta igreja. Sua voz era firme e tranquila, com lágrimas quase escorrendo. Dediquei toda a minha vida a Deus e à comunidade. Como poderia eu cometer algo tão abominável? Uma repórter logo questionou com veemência. Padre Mendes, como o senhor explica as ameaças tão claras no vídeo? Mendes balançou a cabeça, com um olhar de dor e impotência. Não sei como esse vídeo foi distorcido. Mas juro perante Deus e todos aqui, sou completamente inocente. Estou sendo alvo de uma armadilha de pessoas que querem destruir a fé da nossa comunidade. Suas palavras causaram ainda mais divisão. Fiéis devotos começaram a chorar, gritando palavras de apoio ao padre Mendes. Ajoelharam-se em oração na praça em frente à catedral, gritando em uníssono. Deus proteja o padre Mendes. Deus proteja o inocente. Por outro lado,
Do outro lado da multidão, cidadãos indignados protestavam furiosamente. Uma mulher de meia-idade gritou com raiva. Ele é um demônio disfarçado. Não deixem que continue nos enganando. As discussões se intensificaram, forçando a polícia a intervir para manter a ordem. Mas os conflitos não diminuíram, pelo contrário, tornaram-se mais profundos e violentos. A comunidade estava dividida ao meio, cada lado acreditando que defendia a verdadeira justiça. Enquanto isso, Lúcia estava encolhida em seu quarto, com a porta trancada. Do lado de fora, vizinhos gritavam e a xingavam sem piedade. Aquela cobra quer destruir a nossa igreja. Falsária. A Lúcia e a amiga só querem fama, inventando mentiras contra um homem inocente. Lúcia abraçava um travesseiro, chorando tremendo. As maldições e acusações ecoavam pela casa, apertando seu coração como se fosse esmagado. Viu que Andréia estava ligando, mas não teve forças para atender. Conseguiu apenas enviar uma única mensagem, desesperada. Eu não aguento mais, Andréia. Eles querem me matar. Logo depois, Lúcia desligou o telefone e enterrou o rosto no travesseiro. Os gritos da multidão do lado de fora aumentavam em intensidade. A televisão na sala ainda transmitia as justificativas frias de Mendes, misturadas aos gritos fanáticos de seus defensores. Lúcia percebeu algo horrível e não importava qual fosse a verdade, ela já havia perdido. Em apenas uma noite, passou de vítima a culpada, de alguém digna de compaixão a inimiga pública da comunidade. Olhou para a parede à sua frente, onde uma antiga foto de família ainda estava pendurada em silêncio. Lúcia começou a chorar em silêncio, sem mais lágrimas para cair. Naquele momento de desespero absoluto, ela não poderia imaginar que o pior ainda estava por vir. Uma sombra misteriosa continuava observando à distância, esperando o momento certo para aparecer, trazendo consigo um segredo terrível capaz de virar tudo de cabeça para baixo mais uma vez. São Paulo agora parecia um lugar estranho, sombrio e assustador para Lúcia. Ela estava como alguém presa em um pesadelo sem saída. Do quarto modesto no fim de um beco, os gritos e xingamentos do lado de fora não paravam. Lúcia se encolheu no canto da cama, segurando o celular com as mãos trêmulas, mas sem coragem de ligá-lo. De repente, um estrondo alto fez seu coração quase parar. A vidraça da sala se estilhaçou, e gritos confusos invadiram a casa. Lúcia correu até lá e viu sua mãe, Dona Marta, pálida, caída no chão, segurando o peito. Mãe! O que aconteceu? Lúcia gritou, correndo para ampará-la. Não, e não consigo respirar. Lúcia, liga para a emergência, e a mãe sussurrou com dificuldade. Lúcia tremia sem parar, ligou rapidamente para a ambulância enquanto chorava e falava entre soluços. Não me deixa, mãe. Tudo é culpa minha, por favor, não me abandona. Lá fora, a multidão continuava gritando com ódio. Vem aqui fora, bruxa. Lúcia, você vai pagar pelos seus pecados. De repente, a porta da frente se escancarou. Andréia entrou correndo, em pânico. Meu Deus! O que aconteceu? Lúcia, sua mãe está bem? Ela está tendo um ataque do coração. Lúcia chorava desesperada, abraçando a mãe que mal conseguia respirar. Andréia ajoelhou ao lado delas, com a voz embargada. Me desculpa. Eu nunca imaginei que isso fosse tão longe. Lúcia ergueu os olhos para a amiga, com um olhar de dor e desespero. Por que eles me odeiam tanto, Andréia? O que fizemos de errado? A sirene da ambulância soou lá fora. Os paramédicos entraram apressados, colocaram Dona Marta na maca e a levaram para fora com urgência. A multidão insana não parava de gritar, mesmo diante da tentativa da ambulância de deixar o local caótico. Lúcia segurou firme a mão de Andréia, tremendo. Vem comigo, Andréia. Não me deixa sozinha agora. Eu sempre vou estar com você, Lúcia, Andréia respondeu com firmeza, mas os olhos também estavam cheios de lágrimas. O hospital estava imerso em luzes brancas e frias, com um cheiro forte de antisséptico no ar. Lúcia sentou-se em silêncio na sala de espera da emergência, o coração apertado a cada segundo que passava.
Andréia estava ao seu lado, segurando sua mão, tentando confortá-la apesar de também estar abalada. De repente, o telefone de Andréia vibrou com força. Era uma ligação da professora Teresa, a coordenadora. Andréia atendeu, e a voz firme da professora soou. Andréia, amanhã cedo você e Lúcia devem se apresentar imediatamente à diretoria. Isso já foi longe demais. A escola não pode mais tolerar essa situação. Andréia, indignada, respondeu. Professora, nós somos as vítimas. Por que a escola está nos tratando assim? A voz da professora foi fria. Não quero discutir mais, Andréia. Vocês causaram problemas demais. Compareçam amanhã. A ligação foi encerrada sem cerimônia. Andréia olhou para Lúcia, com a voz trêmula de raiva. Eles querem nos expulsar da escola. Estão dizendo que somos causadoras de confusão. Lúcia ergueu os olhos, vazios. Eu não me importo mais, Andréia. Eu só quero que minha mãe viva. Nesse instante, o médico saiu com uma expressão séria. Lúcia correu até ele. Doutor! Como está minha mãe? O médico suspirou, falando com voz calma, mas grave. Por enquanto, ela está estável. Mas precisa de repouso absoluto. A pressão psicológica pode matá-la a qualquer momento. A família deve ter muito cuidado. Lúcia assentiu, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Andréia a abraçou e sussurrou. Vamos superar isso juntas, Lúcia. Mas o pesadelo ainda não havia acabado. Apenas algumas horas depois, a imprensa continuou divulgando informações distorcidas, começando a explorar a vida pessoal de Lúcia, distorcendo a verdade, tornando tudo ainda pior do que antes. A reportagem do famoso jornalista Carlos Ribeiro foi como uma faca cravada no coração de Lúcia. Lúcia Torres, o oportunista ou vítima inocente? Essas palavras cruéis se espalharam com uma velocidade impressionante. Cada detalhe da vida de Lúcia era exposto nos jornais, transformando-a de uma garota digna de compaixão em uma pessoa manipuladora, ambiciosa por fama, que teria supostamente tentado destruir a reputação da igreja para benefício próprio. Andréia segurava o celular, tremendo de raiva. Desgraçados! Como é que eles têm coragem de fazer isso? Lúcia permanecia em silêncio, com o olhar vazio. De repente, levantou-se e entrou no quarto, fechando a porta. Andréia correu atrás, gritando. Lúcia, o que você está fazendo? Abre a porta. Lá dentro, Lúcia estava diante do espelho, com as mãos trêmulas segurando um frasco de comprimidos para dormir, as lágrimas escorrendo sem parar. Talvez assim seja melhor. Tudo vai acabar. Andréia começou a bater na porta com força, gritando. Não faz uma loucura, Lúcia. Você ainda tem sua mãe, tem a mim. A gente não pode deixar esses monstros vencerem tão fácil. Lúcia caiu de joelhos no chão, deixando o frasco cair e rolar até um canto do quarto. Chorava descontroladamente. Eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais isso. Andréia conseguiu abrir a porta e correu até a amiga, abraçando-a com força, chorando junto. Eu prometo que não vou te abandonar. A gente vai superar isso. Eu vou dar um jeito. No fim da noite, Lúcia estava deitada na cama, olhando para o teto sem expressão. De repente, viu um álbum antigo cair de uma gaveta aberta. Pegou-o e folheou as páginas já amareladas pelo tempo. Parou em uma foto de sua formatura do ensino fundamental. Atrás dela, ao fundo, estava a figura borrada de um homem usando um boné que cobria o rosto, observando-a de longe. Lúcia franziu a testa e virou outras páginas. Seu coração começou a acelerar ao perceber que o mesmo homem misterioso aparecia em todos os momentos importantes da sua vida. Sempre de longe, sempre observando. Tremendo, Lúcia murmurou. Meu Deus, e quem é essa pessoa? Virou a última foto e, com um calafrio, viu algo escrito no verso, uma letra apressada, de sua mãe. Salvador Silva, pai de Lúcia. Nunca deixe a menina saber a verdade. A foto caiu de suas mãos.
Lúcia tremia, sem conseguir formular palavras. Salvador Silva. Meu pai? Meu Deus, o que está acontecendo? Ela sentiu o quarto se fechar ao seu redor, tudo girava sob a luz amarelada do abajur. Sua mente entrava em colapso. A foto antiga com a mensagem manuscrita jazia no chão, como uma prova inegável de uma verdade escondida por mais de 16 anos. Salvador Silva. Meu pai? Lúcia repetia em choque, olhando fixamente para a imagem, as mãos tremendo. Levantou-se de repente e correu até o quarto da mãe. Abriu a porta com força. Dona Marta acordou assustada, olhando para a filha. Lúcia, o que houve? Por que está tão pálida? Mãe, quem é Salvador Silva? Ele é meu pai, não é? Lúcia perguntou com a voz trêmula, estendendo a foto para a mãe. O rosto de Dona Marta empalideceu. Suas mãos tremiam ao pegar a foto antiga. Ela permaneceu em silêncio por muito tempo, evitando encarar os olhos doloridos da filha. Responde, mãe. Por que você escondeu isso de mim? Quem é esse homem? Me diz. Lúcia gritou, quase em desespero. Dona Marta começou a chorar, a voz embargada de cansaço. Me perdoa, Lúcia. Eu só queria te proteger. Esse homem é, sim, seu pai biológico. Mas ele não é uma boa pessoa. Ele é perigoso, e eu não queria que você tivesse qualquer envolvimento com ele. Lúcia sentou-se na beira da cama, sentindo as forças a abandonarem. Segurou a mão da mãe, chorando. Por que você diz que ele é perigoso? Por que esconderam isso de mim? Ele esteve presente na minha vida o tempo todo e eu nunca soube. Dona Marta suspirou fundo e a olhou com dor nos olhos. Salvador Silva já foi um assassino conhecido do Comando Vermelho. Chamavam ele de o Silêncio. Ele matava sem deixar qualquer rastro, você entende? Lúcia ficou pálida, murmurando. O que você está dizendo? Meu pai, e era um assassino? Sim, e eu o conheci quando ele estava fugindo da própria organização. Eu me apaixonei sem saber quem ele era de verdade. Só descobri quando já estava grávida de você. Salvador prometeu mudar, mas ele não conseguia deixar o passado para trás. No fim, precisei fugir com você. E ele desapareceu. Dona Marta contou entre lágrimas. Lúcia abaixou a cabeça, os olhos vazios fixos no nada. Parte dela sentia medo. Outra parte, uma curiosidade ardente. Você diz que ele é perigoso, mas ele sempre esteve por perto. Sempre me vigiando de longe, em todos os momentos importantes da minha vida. Lúcia sussurrou, cheia de conflito. Eu sei. Eu sempre soube. Mas nunca tive coragem de procurá-lo. Eu temia que Salvador colocasse nossa vida em risco outra vez, disse Dona Marta em desespero. De repente, Lúcia ergueu os olhos com uma firmeza incomum. Eu vou encontrá-lo, mãe. Preciso ver Salvador Silva. Talvez ele seja um monstro, mas eu preciso de respostas. Não. Lúcia, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele vai te colocar em perigo. Não deixe que ele destrua sua vida também, Dona Marta implorou, segurando a mão da filha. Mas Lúcia balançou a cabeça. O olhar dela estava mais frio e decidido do que nunca. Minha vida já foi destruída, mãe. Eu não tenho mais nada a perder. Na manhã seguinte, ignorando os apelos da mãe, Lúcia decidiu ir atrás de seu pai biológico. Perguntou por todos os cantos e finalmente conseguiu descobrir onde ele vivia, uma casa isolada no alto de uma colina, no extremo leste da periferia de São Paulo. Lúcia parou em frente à porta, com o coração batendo tão forte que parecia que ia desmaiar. Levantou a mão e bateu suavemente na porta de madeira envelhecida. Uma voz rouca e desconfiada soou lá de dentro. Quem é? Lúcia respirou fundo e respondeu, com a voz trêmula. Sou Lúcia, e filha de Salvador Silva. Houve um longo silêncio. Então, a porta se abriu ligeiramente. Um homem alto, de meia idade,
com um rosto marcado pelos anos, surgiu diante dela. Ele a olhou desconfiado e perguntou com frieza: "O que você disse?" "Sou sua filha. Lúcia Torres. Minha mãe é Marta Torres. O senhor a conhece, não é?" O olhar do homem escureceu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então deu meia volta, dizendo com voz seca: "Entre." Lúcia entrou na casa pequena, apertada e sombria. Salvador Silva a encarou fixamente, sua voz era cheia de desconfiança e frieza. "O que você quer de mim?" "Dinheiro? Eu não tenho nada." Lúcia balançou a cabeça, sua voz era fria como gelo. "Eu não quero dinheiro. Quero saber por que o senhor abandonou minha mãe e a mim. E por que, durante todos esses anos, ficou me observando de longe." Salvador virou o rosto, em silêncio. Só depois de um tempo, falou baixo, com a voz sufocada: "Eu não sou digno de ser seu pai, Lúcia. Causei dor demais a outras pessoas. Ir embora foi a única forma de proteger você e sua mãe." "Proteger a gente? O senhor tem ideia do que eu vivi? Eu fui machucada por alguém que usa o nome de Deus. O senhor entende isso?" Lúcia gritou, chorando, tomada pela dor e pela raiva. Salvador ficou paralisado, virou-se bruscamente para encará-la, os olhos escurecidos. "O que você disse? Alguém da igreja te machucou?" Lúcia olhou firme nos olhos do pai e assentiu com convicção. "Sim, o padre Mendes, da Catedral da Sé. Ele usou o poder que tinha para me humilhar. E agora, eu sou punida por ousar dizer a verdade." Salvador cerrou os punhos, os olhos assumiram um brilho gelado e cortante como lâmina. "Ele vai pagar por isso. Já matei muita gente, mas nunca um demônio vestido de padre. Talvez esteja na hora de fazer isso." Ele se levantou, caminhou até o canto do cômodo e abriu um baú de madeira coberto de poeira. De dentro, tirou uma velha pistola Glock, cuja superfície metálica refletia friamente sob a luz fraca do ambiente. Lúcia olhou horrorizada para o pai. "O que o senhor vai fazer?" "Não. Por favor, não faça isso." Salvador voltou-se para ela, o olhar gélido e decidido. "Eu vou matá-lo, Lúcia. É a única forma de proteger você. Às vezes, só o sangue pode lavar certos pecados imperdoáveis." Lúcia caiu em prantos, desesperada ao ver seu pai se transformar num homem assustador que ela mal reconhecia. Gritou em agonia: "Não! Por favor, não faça isso, não derrame mais sangue." A escuridão da noite cobria São Paulo como um manto negro espesso. A luz fraca dos postes refletia nas ruas molhadas, aumentando ainda mais o ar sombrio e opressor da cidade mergulhada em medo e sofrimento. Salvador permanecia imóvel sob a sombra de uma árvore, com a Glock velha escondida sob o casaco de couro desgastado. Seus olhos estavam fixos na entrada da Catedral da Sé, onde uma figura conhecida de batina acabava de sair pelo pesado portão de madeira. Era o padre Antônio Mendes. A respiração de Salvador ficou pesada, os olhos frios como os de um predador. Segurou firme a arma, os dedos tão tensos que pareciam brancos. Ele saiu da escuridão com passos lentos, silenciosos, precisos. Seu movimento era tão furtivo que nem o vento parecia percebê-lo. Manteve-se a uma distância segura atrás de Mendes, o suficiente para enxergar cada gesto do padre, mas longe o bastante para não ser notado. Mendes caminhava calmamente, olhando ao redor com cautela. Sabia que estava sendo observado, mas confiava que seu nome e a autoridade religiosa continuariam protegendo-o de qualquer acusação. Quando entrou numa rua lateral deserta, Salvador sacou a arma do casaco, ergueu-a, mirando diretamente nas costas do padre. Bastava um tiro, só um tiro, e tudo terminaria ali. Mas de repente, uma voz familiar ecoou na mente de Salvador. "Você não pode salvar sua filha com mãos sujas de sangue, Salvador." Era a voz de Marta, a única mulher que ele amou, a mãe que lutou para proteger Lúcia até do próprio pai. A mão de Salvador tremeu, o suor frio encharcou sua palma. Ele fechou os olhos por um instante, o coração acelerado.
Dentro dele, dois lados travavam uma batalha violenta. Por fim, baixou a arma lentamente, guardou-a de volta no casaco, com um peso nos ombros. Estava decidido. Não haveria sangue naquela noite, ao menos, não pelas suas mãos. Salvador se virou e desapareceu novamente na escuridão, sem deixar rastros. Ainda naquela madrugada, Salvador foi até a redação do jornal mais importante de São Paulo, a Folha de São Paulo. Parou diante da porta principal, segurando firme um pequeno pendrive que guardava todas as provas que havia reunido desde que soube do que Mendes fizera com Lúcia. Com o rosto inexpressivo, entrou na redação e colocou o pendrive sobre a mesa do editor-chefe, Alfredo Lemos, um homem de meia-idade que o observou desconfiado. "Quem é o senhor? O que faz aqui a essa hora da noite?" Salvador respondeu frio, os olhos firmes. "Aqui estão todas as provas de que vocês precisam. Antônio Mendes abusou não só da minha filha, mas de várias outras jovens. No pendrive há gravações secretas de ligações feitas por ele." Alfredo franziu a testa, pegando o pendrive. "E por que o senhor está fazendo isso? Sabe o que acontece se tudo isso for falso, não sabe?" Salvador esboçou um meio sorriso, e disse com a voz cortante como aço: "Não é falso. Escute, o senhor vai entender. Faço isso por uma garota. Devo muito a ela." Sem dizer mais nada, virou as costas e saiu da redação. Alfredo imediatamente chamou seu assistente, com o rosto sério e cheio de dúvida. "José, abra isso agora. Quero saber exatamente o que tem aí dentro." Minutos depois, a sala caiu em silêncio total. A única coisa que se ouvia era a voz sombria de Mendes saindo dos alto-falantes do computador. "A garota Lúcia é bem obediente, mas temos que ficar atentos. As outras também. Todas precisam ficar em silêncio absoluto, senão vamos ter problemas sérios." Alfredo desabou na cadeira, o rosto pálido de choque. "Meu Deus! É o Mendes? O padre mais respeitado de São Paulo?" José tremia, gaguejando. "Sim, e chefe. É inacreditável." Alfredo respirou fundo e deu a ordem sem hesitar. "Prepare tudo. Vamos publicar isso imediatamente. O país inteiro precisa saber a verdade sobre esse falso profeta." Ao sair da redação, Salvador caminhou pesadamente até a delegacia mais próxima. Empurrou a porta de vidro e entrou. Os policiais de plantão olharam com curiosidade e desconfiança. Salvador foi direto até o balcão e declarou com voz firme: "Meu nome é Salvador Silva, também conhecido como Silêncio. Estou aqui para me entregar." O jovem policial Tiago Gomes se levantou de súbito, espantado. O senhor disse o silêncio?" Salvador respondeu com serenidade, seus olhos escuros encarando o policial. "Sim. Eu fui assassino do Comando Vermelho. Matei muitas pessoas no passado. Vim pagar pelos meus crimes." A delegacia inteira ficou em silêncio. Tiago correu para avisar seus superiores. Poucos minutos depois, o comandante José Pereira apareceu, com o rosto sério e tenso. "O senhor tem certeza do que está dizendo?" Salvador assentiu com firmeza, sem qualquer hesitação. "Eu não tenho mais motivo para fugir. Minhas culpas são pesadas demais. Já passou da hora de eu pagar por elas." José Pereira fez um gesto para os subordinados se aproximarem e algemarem Salvador. Ele olhou para Salvador com uma mistura de respeito e desconfiança. "Por que só agora o senhor decidiu se entregar? O que o fez tomar essa decisão?" Salvador fechou os olhos por um momento, respondeu com voz baixa, carregada de dor. "Um dia, achei que podia proteger quem eu amava fugindo do passado. Mas eu estava errado. A verdade é que o passado sempre nos alcança, por mais longe que tentemos correr." Ele abriu os olhos e fitou José Pereira com firmeza. "Estou fazendo isso para salvar minha filha. É a última coisa que ainda posso fazer por ela." Pereira observou em silêncio e por fim assentiu, sinalizando para que o conduzissem à cela.
Salvador caminhou em absoluto silêncio, sua figura desaparecendo na escuridão fria da prisão, deixando para trás os policiais ainda atônitos diante de uma verdade tão aterradora. Do outro lado da cidade, Lúcia permanecia acordada, sem saber que seu pai havia acabado de pôr fim a um pesadelo que parecia interminável. Tampouco sabia que, para salvá-la, Salvador havia aceitado pagar o preço mais alto e a própria liberdade. O julgamento do padre Antônio Mendes se tornou o evento mais impactante da história recente de São Paulo. Cada canto da cidade respirava um clima tenso, carregado de debates acalorados, revolta e dor. O tribunal do Fórum de São Paulo estava lotado. O espaço apertado e abafado parecia esmagar a respiração de todos os presentes. Repórteres se espremiam ao longo dos corredores, com câmeras e microfones voltados para o réu Mendes, que mantinha o rosto inexpressivo, mas escondia as mãos trêmulas sob a mesa. Lúcia estava sentada na ala das testemunhas, ao lado de Andréia e de sua mãe, Marta. Estava em silêncio, com um olhar opaco, como se sua alma já estivesse morta, incapaz de refletir qualquer esperança. Andréia apertou sua mão com força e sussurrou ao ouvido: "Hoje a justiça será feita, Lúcia. Nós conseguimos." Mas Lúcia não respondeu. Seus olhos continuavam fixos no vazio, como se seu espírito estivesse anestesiado pelo peso insuportável da realidade. Do outro lado da sala, Mendes estava ao lado de seu advogado de defesa, Fernando Alves, conhecido por sua frieza e retórica afiada. Alves se levantou, encarou o júri com firmeza e falou com voz dura e imponente: "Excelentíssimo senhor juiz, peço que sejam descartadas todas as acusações contra meu cliente, o padre Antônio Mendes. Trata-se de uma conspiração política vergonhosa que visa apenas manchar a imagem da Igreja. As provas apresentadas pela acusação são facilmente manipuláveis, adulteradas." A promotora Ana Costa rebateu com igual intensidade. Sua voz cortava o ar como uma lâmina. "Excelência, temos provas suficientes e testemunhas. Solicitamos o depoimento da primeira testemunha, Helena Martins." A menina Helena subiu ao banco das testemunhas. Seu rosto estava pálido e os olhos marejados de terror. Ana Costa perguntou com voz gentil: "Helena, você pode nos contar o que o padre Mendes fez com você?" Helena caiu em prantos. Sua voz era trêmula, entrecortada, mas cada palavra era clara como cristal. "Ele me chamou até o escritório. Disse que eu era especial para ele, que Deus tinha me escolhido. Depois começou a me tocar. Ele dizia que ninguém acreditaria em uma criança como eu." O tribunal inteiro mergulhou num silêncio opressor. Mendes mantinha a expressão fria, mas suas mãos agora estavam brancas de tanto apertar os punhos. O advogado Alves levantou-se de imediato e protestou com veemência: "Não podemos basear acusações graves apenas num depoimento como esse. Esta criança pode ter sido manipulada, Excelência." Ana Costa então fez sinal e duas outras meninas, Cláudia Lima e Isabela Dias, subiram uma após a outra para testemunhar. Os depoimentos eram incrivelmente semelhantes. Pela primeira vez, Mendes tremeu. Seus lábios se mexiam, murmurando algo inaudível. Ana Costa voltou-se com voz firme em direção ao réu. "E aqui está a prova final, irrefutável. Pedimos autorização para reproduzir a gravação das ligações fornecidas por Salvador Silva." O áudio ecoou seco pela sala. "Fernando, temos que manter as meninas em silêncio. Se não, sabemos como fazê-las desaparecer. Ficaremos seguros. Ninguém acredita nessas pobrezinhas." A voz de Mendes era nítida, gélida, inconfundível. Mendes levantou-se num acesso de fúria, gritando: "Não! Isso é falso. Salvador Silva é um assassino frio. Como vocês podem acreditar nele?" Mas o grito só gerou mais nojo e repulsa. O juiz Carlos Oliveira bateu o martelo com firmeza. "A corte já possui provas suficientes. Réu Antônio Mendes, tem mais algo a dizer em sua defesa?" Mendes olhou ao redor, desesperado. Sua voz estava quebrada. "Sou inocente. Isso é uma conspiração. Lúcia.
Lúcia, diga que eu nunca te machuquei. Todos os olhares se voltaram para Lúcia. Ela tremia. As mãos de Andréia e de sua mãe apertaram-se mais forte. Lúcia ergueu o rosto, os lábios tremiam até que finalmente pronunciou: O Senhor e destruiu a minha vida. Eu nunca vou perdoá-lo. Mendes ficou imóvel, depois caiu sentado como um morto-vivo. O juiz Oliveira declarou em tom duro: A corte declara Antônio Mendes culpado pelos crimes de abuso sexual contra menores, uso indevido de autoridade religiosa e intimidação de testemunhas. Sentença: 18 anos de prisão e destituição permanente do cargo de padre. Mendes chorou, gritou descontrolado: Vocês todos vão pagar. Eu sou servo de Deus. Estão cometendo um erro monstruoso. Policiais se aproximaram para levá-lo embora. Mendes se debateu, e ao cruzar o olhar com Lúcia, gritou com ódio: Você me destruiu. Você nunca vai escapar disso, Lúcia. Lúcia tremeu e afundou o rosto nas mãos de Andréia, chorando com desespero. Andréia sussurrou, com a voz embargada: Acabou, Lúcia. Você conseguiu. Mas Lúcia balançou a cabeça, sua voz embargada: Não, Andréia. Isso nunca vai acabar para mim. Essas feridas nunca vão se curar. Aos poucos, a sala do tribunal se esvaziava, mas o peso da dor continuava pairando no coração de todos os presentes. Dona Marta abraçou a filha com força. Me perdoa, Lúcia, e eu deveria ter te protegido melhor. Lúcia permaneceu calada, com os olhos mortos. Andréia tentou confortá-la, mas também estava devastada. Vamos superar isso, Lúcia. Eu prometo que sempre estarei aqui. Ao sair do tribunal, Lúcia ergueu os olhos para o céu de São Paulo, cinzento e pesado como sua dor. Ela sussurrou, a voz tremendo no vento gelado: Por que, meu Deus? Por que isso aconteceu comigo? Andréia apertou sua mão, sem conseguir responder. As duas seguiram em silêncio, engolidas pela escuridão, onde a luz parecia jamais voltar. São Paulo ainda estava fria e sombria, como um grande cemitério. E para Lúcia, essa dor parecia não ter fim. Mas então São Paulo despertou com os primeiros raios de uma primavera promissora, trazendo um ar novo e uma leve esperança. Após dias e noites que pareciam insuportáveis, Lúcia começava lentamente a se reconectar com a vida. Ela já não era mais a menina assustada e solitária atrás da porta da Catedral da Sé. Em uma sala de reuniões modesta, nas primeiras horas da manhã, passos ecoavam dentro da sede da ONG O Amor e Justiça, organização que luta pelos direitos de vítimas de abusos religiosos e de poder. Um grupo de jovens ativistas aguardava a chegada de Lúcia para lhe entregar uma bolsa de estudos integral, um presente por sua coragem, resiliência e sobrevivência. Lúcia, que bom que você chegou. Marta, a representante da organização, sorriu calorosamente ao vê-la entrar. É um prazer conhecer a senhora, Lúcia respondeu tímida, a voz ainda frágil, mas o olhar começando a brilhar novamente. Eu não sei o que dizer. Obrigada por essa oportunidade. Marta segurou a mão de Lúcia com doçura. Esse é um prêmio merecido pela sua bravura. Você não se deixou vencer pela escuridão. Lúcia assentiu, com os olhos marejados. Tudo o que eu quero é voltar a estudar, ter uma vida normal como qualquer outra garota. Andréia entrou na sala com o rosto radiante. Marta, obrigada por tudo o que fez pela Lúcia. A gente não saberia o que fazer sem esse apoio. Não há de que, Andréia. Nós somos uma família. E a família permanece unida, respondeu Marta com ternura. No primeiro dia de volta às aulas, Lúcia foi recebida com carinho por professores e colegas. A sala de aula estava cheia de sorrisos, cumprimentos calorosos, um contraste total com o ambiente frio e hostil que ela conhecera antes. Lúcia, me desculpa por não ter ficado do seu lado antes, disse Carlos, colega de classe, aproximando-se e falando baixinho. A gente não sabia da verdade. Lúcia sorriu suavemente, os olhos brilhando com confiança. Não tem problema, Carlos. Eu entendo. O importante é que agora vocês estão comigo.
A professora Teresa também se aproximou, a voz gentil. Seja bem-vinda de volta, Lúcia. A escola sempre estará ao seu lado. Andréia apertou a mão de Lúcia e murmurou. Nós conseguimos. A luz está voltando, amiga. Uma cerimônia solene foi realizada no centro da cidade, onde a ONG O Amor e Justiça entregou o prêmio O Chama da Justiça a Andréia, em reconhecimento à sua coragem e determinação na luta pela verdade. Andréia estava em cima do palco, sob luzes intensas, diante de milhares de espectadores. Estou aqui não por mim, mas por todos aqueles que não têm voz, disse Andréia, emocionada. Precisamos proteger os vulneráveis, apoiar quem ousa dizer a verdade e garantir que os maus não escapem da justiça. Lúcia, sentada na plateia, deixou que as lágrimas escorressem pelo rosto. Ela apertou a mão de Andréia. Tenho tanto orgulho de você, Andréia. Você foi a chama que iluminou meu caminho. Andréia sorriu. E eu nunca vou deixar essa chama se apagar. Lúcia e Andréia passaram a viajar por regiões remotas, contando sua história, inspirando e formando uma comunidade forte de sobreviventes. Em cada conversa, os testemunhos sinceros faziam com que centenas de pessoas se levantassem para lutar por justiça. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, disse Lúcia em uma palestra, a voz cheia de confiança. Mas ao olhar para vocês, sei que não estamos sozinhas. Uma jovem chamada Maria chorou ao declarar. A história da Lúcia me deu forças para sair da escuridão. Aos poucos, tudo começou a mudar. Aqueles que antes criticavam e excluíam Lúcia passaram a pedir desculpas. Um encontro foi organizado em sua casa, onde ela encarou as pessoas que a haviam ferido. Lúcia, me desculpa por não ter acreditado em você antes, disse uma ex-colega, com a voz embargada. Eu entendo, respondeu Lúcia, com voz firme e doce. Precisamos reconstruir a confiança juntos. Uma nova figura surgiu na vida religiosa da comunidade, o Padre Miguel, jovem sacerdote que substituiu Mendes. Em uma missa, ele se pronunciou publicamente sobre seus erros passados. Eu sabia da verdade, mas escolhi o silêncio, disse o Padre Miguel com sinceridade. Estou aqui para pedir perdão e me posicionar ao lado da luz. Não podemos permitir que sombras como Antônio Mendes permaneçam na igreja. Suas palavras emocionaram os fiéis e reacenderam a fé de muitos que haviam perdido a esperança. Lúcia, em cima do palco, declarou com firmeza. Eu não perdi minha fé em Deus. Apenas perdi a fé naqueles que escondem o demônio sob uma batina. A plateia irrompeu em aplausos calorosos. A luz se espalhou por toda parte, dissipando as trevas que haviam dominado a vida de Lúcia. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria longo, mas agora ela não estava mais sozinha. A luz da justiça e da solidariedade iluminava a cada um de seus passos. Os raios da manhã entravam pela janela, iluminando o pequeno quarto acolhedor. Lúcia estava sentada em frente à sua mãe, Marta, os olhares cheios de palavras não ditas. Lá fora, Andréia conversava com novos amigos, organizando um evento de compartilhamento em uma comunidade distante que visitariam nos próximos dias. Mãe, quero te agradecer por sempre estar comigo, não importa o que acontecesse, disse Lúcia, com voz serena. Dona Marta sorriu docemente e segurou a mão da filha. Você cresceu, Lúcia. Tenho muito orgulho de você. Foi forte e superou tudo. Lúcia riu levemente, os olhos brilhando com confiança. Não vou deixar o passado me derrubar. Quero transformar a dor em força. Naquele mesmo dia, na escola, Lúcia voltou para a sala de aula, recebida com carinho por professores e colegas. A professora Teresa, em pé diante da turma, falou com entusiasmo. Estamos muito felizes com o retorno da Lúcia. Hoje não é apenas o primeiro dia dela de volta à escola, mas também um marco de justiça e coragem. Carlos, colega de turma, se aproximou. Lúcia, me desculpa por ter duvidado de você. Agora eu sei a verdade, e estou do seu lado. Lúcia sorriu e respondeu. Obrigada, Carlos. Acredito que vamos seguir juntos daqui para frente. Andréia observou os dois e pensou. Nós fizemos a diferença. A luz está se espalhando.
A missão de Lúcia e Andréia não terminou ali. Junto com o grupo Amor e Justiça, elas continuaram viajando para regiões afastadas, compartilhando sua história. Diante de grandes plateias, Lúcia se posicionava e dizia: "Eu fui uma menina com medo, machucada e em silêncio. Mas hoje estou aqui como sobrevivente, forte e sem medo." Andréia complementava: "Nós não viemos só para contar nossa história, mas para acender a chama da justiça no coração de cada um." Uma mulher de meia idade, emocionada, disse com os olhos marejados: "A história de vocês me deu forças para falar a minha verdade. Obrigada." No dia em que Andréia recebeu o prêmio Chama da Justiça, ela estava no palco, olhando para Lúcia na plateia. "Esse prêmio não é só meu. É de todos que tiveram coragem de falar. Juntos, acendemos a luz e vencemos a escuridão." Lúcia respondeu por telefone, a voz emocionada: "Tenho muito orgulho de você, Andréia. Você foi a luz que iluminou meu caminho e o de tantas outras pessoas." Andréia sorriu levemente. "E eu nunca vou deixar essa luz se apagar." Em uma celebração na nova paróquia, o padre Miguel, substituto de Mendes, dirigiu-se à comunidade com sinceridade nos olhos. "Fui cúmplice do silêncio ao saber dos erros. Hoje, estou aqui para me colocar ao lado da verdade e da luz. A igreja não pode existir se esconder as trevas em seu interior." Um fiel idoso começou a chorar. "Deus nos deu uma nova chance de recomeçar e de curar." Lúcia e Andréia organizaram um encontro com aqueles que um dia as haviam rejeitado. A jovem se levantou e começou: "Eu sei que o passado feriu a todos. Mas agora, precisamos reconstruir juntos a confiança e a justiça." Uma antiga colega pediu perdão: "Lúcia, eu errei em não acreditar em você. Me perdoa." Lúcia sorriu, os olhos cheios de luz: "Eu perdoo. O mais importante é que seguimos em frente juntos." Ao final do encontro, Lúcia se levantou, com voz forte e firme: "Eu não perdi a fé em Deus. Apenas deixei de acreditar em quem esconde o diabo sob o manto sagrado." A sala explodiu em aplausos longos, uma luz intensa de esperança se espalhou nos corações de todos ali presentes. Lúcia olhou para o futuro com coragem, sabendo que ainda haveria desafios. Mas agora, ela não tinha mais medo. Encontrara força na união e na justiça. A luz, finalmente, havia chegado até ela, dissipando todas as sombras do passado. A história de Lúcia nos lembra que a verdade e a justiça têm o poder de vencer as trevas do abuso e da opressão. Mesmo diante de dor e sofrimento profundos, a coragem de falar e a perseverança na luta são o único caminho para expor o mal e curar as feridas da alma. Ao mesmo tempo, sua trajetória alerta a sociedade sobre a responsabilidade de proteger os vulneráveis, de não silenciar diante da injustiça e de construir um ambiente seguro e digno, onde as vítimas possam ser ouvidas e acolhidas a tempo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.